Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2. Vamos ler do verso 38 até o verso 47. Atos capítulo 2, do verso 38 até o verso 47. Quero começar uma série de mensagens dentro deste mês, falando sobre as marcas de uma igreja saudável. Atos 2, do 38 até o 47. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai querido, Pai celeste, abençoa a Tua palavra aos nossos corações, abençoa a Tua palavra à vida da nossa igreja. Que a Tua palavra nesta manhã possa orientar nossas vidas, nossos propósitos. Que a Tua palavra possa nos levar a compreender os Teus planos, a Tua vontade. E que possamos assim, ó Deus, nesta manhã, por meio do Teu Santo Espírito, alinhar, ó Deus, nossas vidas ao Teu querer e ao Teu propósito. Assim que eu rogo ao Senhor, ó Pai, para que ao eu apresentar esta mensagem, Senhor, eu venha falar do Teu querer e tão somente Ele. Eu rogo assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Quando eu recebi o chamado pastoral, eu tinha por volta dos meus 17 para 18 anos. E foi bem interessante que eu fui numa viagem missionária junto com a Operação Mobilização, OM, que é um projeto missionário que eles possuem. Eles chegaram a ter 3 navios, que eram navios que circulavam todos os portos do mundo com uma grande biblioteca. Hoje eles possuem apenas um navio, o navio Logos, o navio Doulos, e eu conheci o navio Logos em loco. E o navio Logos tinha uma característica interessante, que tinha um local reservado para cultos, para mais ou menos 150 pessoas, e em todo o navio você passava por uma biblioteca, e com vários artefatos arqueológicos. E o navio Logos abrigava pessoas naquela situação que eu estava, com mais de 80 nacionalidades. Pessoas que se converteram através do próprio projeto do navio Logos. Eu fiz parte da equipe Terra, fizemos uma evangelização lá na terra do nosso irmão André, lá na cidade de Rio Grande, e foi uma bênção. Esse foi o meu primeiro contato naquilo que eu considerava ser um chamado de Deus. Eu fui muito sem saber direito o que era aquilo, mas foi uma experiência bem interessante na minha vida.
Quando eu voltei, eu fui conversar com o meu pastor, nosso querido pastor, setor universitário, me ajuda? Fugiu aqui. Ele é psicólogo. Clécio, pastor Clécio. Querido pastor Clécio. E o pastor Clécio me fez 3 perguntas. Primeira pergunta que ele me fez: Carlos, você gosta de ver pessoas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo? Eu falei: gosto, pastor Clécio. Você já evangelizou alguém e essa pessoa se converteu ao Senhor Jesus Cristo por meio da sua pregação? Aí eu falei: já, pastor Clécio, eu tive esse privilégio. E no domingo, o que é prioridade para você? Um almoço da sua família ou estar com a igreja? Essa é a pergunta que eu faço para os irmãos essa manhã. O que é mais importante na sua agenda? A tua igreja ou a tua reunião familiar? Ou a tua reunião de negócios? O que é prioritário para você? O que é prioritário na sua vida e na sua agenda? Nós estamos vendo o relato de Lucas sobre os apóstolos e sobre o início da igreja. E olha que coisa interessante. O texto nos fala dessa grande pregação do apóstolo Pedro. 3.000 pessoas se converteram. E aqui vem a primeira marca de uma igreja saudável, queridos irmãos. A primeira marca de uma igreja saudável é que ela prega o evangelho puro e simples. Qual que é o evangelho que Pedro diz? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, arrependimento dos pecados, arrependimento dos erros, arrependimento de uma vida sem Deus, arrependimento de uma vida que não se alinha, que não está alinhada aos planos de Deus, que não está conforme à vontade de Deus. Essa é a primeira pregação. E a primeira pregação está centrada na palavra arrependimento. Pregação sem arrependimento não é evangelho. E, portanto, não é possível estar dentro de uma igreja e considerar essa igreja uma igreja saudável se ela não anuncia, se ela não nos leva à compreensão de que somos pecadores e que precisamos de Cristo Jesus para perdão dos nossos pecados. Essa é a marca vital da igreja. A igreja se inicia assim. Pedro pregando. Esses trava-língua dá problema, viu, irmãos? Pedro pregando o evangelho. Arrependam-se. Arrependimento. Tem igrejas que você vai ouvir de 1001 coisas, mas você não vai ouvir de arrependimento. Eu espero não cometer essa falha. Porque se nós um dia acharmos que o ser humano é bom, nós nos afastamos radicalmente desta palavra, da palavra da verdade. Se um dia nós considerarmos que nós temos uma vida, que é possível uma vida boa sem Deus, nós nos afastamos radicalmente desta palavra. Porque o evangelho nada mais é do que levar e conduzir um homem ao entendimento de que ele necessita de Deus. E para que ele necessite de Deus, um homem precisa então se reconhecer distante de Deus. E ele está distante de Deus por causa dos seus pecados. Pastor, mas eu não roubei, eu não matei, nem mexi com drogas. Mas você mentiu, querido. Você distratou sua mãe, seu esposo, sua esposa. Você foi ríspido com alguém, meu querido. Você cobiçou alguma coisa, meu querido. Só que hoje nós estamos amenizando. Nós estamos amenizando muito o evangelho.
Esta semana eu ouvi 3 pregações que eu fiquei extremamente abismado, de pessoas que eu conheço, e que mudaram completamente o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho, queridos irmãos, é dizer para mim e para você, nós precisamos de Deus, só que nós nos afastamos de Deus por causa dos nossos pecados pessoais. Pensa nessa semana, quantas vezes você pecou? Tem gente que fala para mim assim, pastor, não pode ficar falando muito em pecado, não, senão as pessoas não vão gostar. Mas não é, a igreja é para anunciar isso. A primeira pregação do Evangelho foi essa. Por que nós vamos mudar? Com que autoridade nós vamos mudar? Na base de qual pensamento nós vamos mudar? Antes eu pensava assim, eu tenho que ganhar uma alma para Jesus por dia. E eu saí evangelizando. Sempre fui assim, folheto e tal, pregando todo mundo. Aí Deus me levou uma consciência. Lá em Mateus 28. Lá em Mateus 28, ele fala assim: ide e fazei discípulos. E fazer discípulo é complicado, irmão. Imagina. Você nasceu dentro de um lar, tem seu pai e sua mãe. Você segue o modelo deles, não é verdade? Por mais que você não queira, chega aquela fase que você quer ter aquela fase de rebeldia, mas você segue o modelo deles. O jeito que seu pai é, o jeito que você vai ser, o jeito que sua mãe é, o jeito que você vai ser, o jeito que sua mãe cozinha é o jeito que você vai cozinhar. É desse jeito. É por modelos. Aí eu tive um entendimento. Fazer discípulo. E isso é difícil. Senhor, como que faz para fazer discípulo? Deus me falou, seja crente. Amém? Amém? Se você é crente, as pessoas vão olhar para você. Aí eu parei de correr atrás das pessoas. E Deus começou a colocar as pessoas na minha frente. Aí eu comecei a falar de Jesus. E eu ensino para as pessoas 3 coisas básicas que o Evangelho tem que ensinar para as pessoas: orar, ler a Bíblia e frequentar uma igreja. Isso eu aprendi na EBF da minha igreja, lá quando eu era pequeno. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Por que enfiam tanta coisa hoje para os crentes? Por que os crentes hoje querem tanta atividade? Por que os crentes hoje querem 1001 coisa a mais? Por que os crentes hoje, não, tem que ter célula, eu tenho que não sei o quê, tem que não sei o quê. Aí chega um monte de gente estafada aqui na igreja, e fica 1 ano, 2 anos assim, num estado zen, e não mexe comigo não, pastor, porque eu estou aqui num estado. Porque as igrejas não estão ensinando o Evangelho. E o Evangelho é você estar diante de Deus todos os dias. A 4ª marca dessa igreja, queridos irmãos, eles se dedicavam ao quê? Ao ensino dos apóstolos. Então nós precisamos, queridos irmãos, tudo que fugir da palavra de Deus a gente vai refutar. Amém, irmãos? Amém? Eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia? Ou você está ouvindo pregador aí da internet que fala que a Bíblia não é bem assim? Que a Bíblia foi um apanhado político, histórico lá do povo que estava dominando, e aí eles foram escolhendo e deixaram outros livros apócrifos, e agora você tem que ler outros livros apócrifos. Tinha um irmão que frequentava aqui a igreja, pregava, falava assim: pastor, o senhor já leu o livro de Tomé? Eu falei, já. O Evangelho, o senhor já leu? Já li. O outro livro lá, de quem que ele falava? Aí ele falava, eu já li tudo. Eu li, gosto de ler. Gosto de ler, eu li o livro dos Mormons, li o livro dos Espíritas, o livro dos Espíritos lá, li, gosto de ler. Gosto de ver. Mas o que orienta a minha vida e o que deve orientar a sua vida é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aí vai ter um ponto de divergência.
Lá em casa a gente tem um ponto de divergência, eu e a Soraya. Quando tem divergência, a gente fica naquilo que é unidade. Amém, irmãos? Espero que vocês aprendam isso, porque dentro de casa é assim. O marido pensa de um jeito, a mulher pensa do outro jeito. E não vai mudar os pensamentos. Então, tendo divergência, então vocês buscam a unidade naquilo que é possível. Amém, irmãos? Então, a unidade é Jesus. Então, a gente está unido por causa de Jesus. Então, a minha esposa acredita que tem pessoas que são usadas por Deus para falar com outras pessoas. Eu falei, amém. Eu não preciso disso. Eu leio a Bíblia e a Bíblia me orienta. Amém, irmãos? Qual a solução que o senhor dá para isso, pastor? Eu não dou, porque na Bíblia dá espaço para os dois. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Porque senão o povo vai virar macubarinha gospel, né? Adivinhação gospel. Aí vai ter a tenda do pai Zezinho, a tenda do pai não sei o quê. Aí vem que eu vou orar e vou te dar uma resposta. Mas tem gente aqui na igreja que fala que eu sou profeta. Não, porque o senhor falou isso um dia e tal coisa aconteceu. Eu falei, amém, irmão. Não foi porque eu quis, nem eu estava sabendo. Isso aí foi uma coisa do Espírito, e é Deus falando com você. E eu gosto quando as coisas são assim, irmãos, amém? Porque não precisa de manipulação, não precisa de indução. Isso é muito perigoso no meio da igreja. Então vamos nos firmar na palavra de Deus. Por isso que aqui a gente prega expositivamente. O irmão Kim já estava me perguntando, qual o próximo livro, pastor? Qual o próximo livro, pastor? Não, me dá um descanso, porque também não é fácil pregar expositivamente, não. Porque aí, quando eu estou pregando, eu leio o livro antes, leio o livro depois, daí eu leio o livro antes, leio o livro depois. Aí, quando eu estou estudando, aí eu tenho que ler tudo de novo. Aí eu tenho que pegar o comentário, 2, 3, para tentar entender. E eles estão vendo como é que eu faço exegese. Aí eu vejo a palavra, aí eu vou lá no estudo da palavra, me leva para... Não, então dá um tempo. O ano que vem a gente vai começar uma série nova, tanto no Antigo quanto no Novo. Esse ano nós vamos ficar no temático textual, como nós estamos aqui nesta manhã. Mas a prioridade é o expositivo, é a exposição. Estudar a Bíblia, como nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Abrir o texto e não tentar fugir do texto. Doutrina dos apóstolos, não ficar pregando ideias, não ficar pregando testemunhos. Nossa, testemunho é terrível, né, irmãos? Como é difícil ir nos testemunhos. Aí a pessoa vai no céu, amém. Aí a pessoa vai no inferno, uai, o que você foi fazer lá, meu filho? Na minha Bíblia diz que quem está lá não pode entrar no céu, então me explica essa coisa incongruente aí. Dá para você entender? Aí vai o testemunho e fala que uma coisa, eu já ouvi, me mandou, eu tenho um grupo de pastor. Aí grupo de pastor, a gente vai ouvindo as pregações e vai mandando lá. Aí a última que postaram lá, que eu achei incrível. O cara estava falando e ele foi abduzido, ele usou essa palavra. Eu fui abduzido pelo Espírito Santo. Eu falei, ixi, esse cara, hein, que misturaiada de coisa espírita, coisa de OVNI, sabe? Você viu na Bíblia alguém que foi tomado pelo Espírito Santo? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12. Aí o que o apóstolo Paulo fala lá? Não é isso que eu tenho que anunciar para vocês. O que eu tenho para anunciar é o Evangelho. É o que está na Bíblia. Então a gente vai permanecer firmes na doutrina dos apóstolos. A quinta marca, comunhão. O partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Depende de quem para o culto ser bom? Depende de quem para ver a obra de Deus? Depende de quem para o Espírito Santo agir aqui dentro? De você. Se você não tiver temor, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer na sua vida. Dá para você entender? Por isso que Jesus ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você toma uma decisão. O coração dessas pessoas, quando eles iam se encontrar, era um coração, não era, eu vou ver meus amigos.
Isso é muito bom, igreja é isso, é relacionamento. Ah, eu vou ver a turma da igreja. Ah, isso é muito bom, isso é muito legal. Ah, eu vou ver o fulano que conta piada boa. Isso é muito bom, isso é muito legal. Eu vou ver esse ciclano que ganha. Hoje eu vou ganhar dele no Uno. Ah, muito legal isso é bom, isso é maravilhoso. Só que não é essa a finalidade. Isso é a finalidade do mundo. A finalidade da igreja é quando a gente se reúne, você vem com uma expectativa. Hoje Deus vai falar. Hoje o Espírito vai agir. Hoje Deus vai manifestar. O que Deus tem hoje para nós. Então, esse povo, quando se reunia, eles tinham temor de Deus. Não é frieza espiritual, irmão. Você tem que, durante a semana, tem que ter um culto na sua vida, tem que ter um temor na sua vida, tem que ter um desejo de Deus, para quando você chegar aqui, junta esses desejos, os meus desejos, o seu desejo, o desejo de todo mundo, Deus vem e age, Ele derrama do Espírito dEle, da graça dEle nos nossos corações. Mas Ele ainda fala mais sobre esse tipo de comunhão. Criam e mantinham-se unidos. Unidos. Unidade significa o seguinte: tendo pensamentos divergentes, nós permanecemos naquilo que é fundamental. E o fundamental é Cristo Jesus, é o Evangelho de Cristo Jesus. É adorar ao único e verdadeiro Deus. Eles mantinham-se unidos. Eles eram tão unidos que não deixavam ninguém passar necessidade. Como que é a realidade hoje das igrejas, queridos irmãos? Muitas igrejas, as pessoas não se envolvem com os outros porque não querem saber dos problemas dos outros. Igreja é diferente, irmão. Teatro você faz isso. Cinema você faz isso. Clube você faz isso. Igreja não. Igreja só vai começar a ter sentido no seu coração quando você olhar para o seu irmão e ver ele chorando e você se preocupar, ele contar o problema dele para você e você chorar junto com ele. Ou você falar assim: calma, irmão, nós vamos junto vencer essa luta. Nós vamos junto, pode contar comigo. Nós estamos juntos nesse processo. Hoje, infelizmente, muitos estão desistindo dos outros. É difícil ver casamento duradouro, não é verdade, queridos irmãos? Porque as pessoas estão desistindo. Querido irmão e querida irmã, eu e você precisamos pensar muito bem nessa caminhada nossa daqui para frente. Sabe quantas pessoas idosas estão sendo abandonadas hoje pelos próprios filhos? Já parou para pensar? Quantos idosos que estão dentro dos seus apartamentos hoje sozinhos? Que vivem sozinhos? Talvez porque erraram um monte de coisas nas suas vidas, mas eu quero dizer simplesmente uma coisa para vocês, queridos irmãos. Deixar de vir na igreja é você cooperar para um mundo de decepção, de isolamento, um mundo onde vai aumentar cada vez mais a depressão, um mundo onde vai aumentar cada vez mais as doenças, um mundo onde cada vez mais as pessoas serão individualizadas, privatizadas, onde as pessoas viverão cada dia mais sem fé, sem esperança, sem amor. O único organismo que pode gerar essas coisas é a igreja de Jesus, amém, irmãos? É a igreja do Senhor Jesus. E como que a igreja vai gerar essas coisas? Mantendo essas marcas que eu falei para os irmãos aqui nesta manhã. A primeira delas, o evangelho puro e simples. A segunda marca, os crentes se comprometendo. A terceira marca dessa igreja, queridos irmãos, é uma igreja que permanece e luta pela doutrina dos apóstolos. A quarta marca dessas igrejas, queridos irmãos, eles têm comunhão e permanecem na comunhão, na unidade. A quinta marca, eles estão sempre juntos, eles estão sempre cooperando uns com os outros. E isso vai gerar, queridos irmãos, o crescimento da igreja. E entendendo que a sexta marca é essa liderança capacitadora da igreja. Não fique esperando alguém te chamar, porque aqui não é exército. Que você não vai ter um capitão, um general que vai virar e falar para você: ó, paga 10 aqui. Não, não é para isso. É o Espírito Santo colocar no seu coração: você está vendo aquilo ali que está acontecendo, meu filho? Vai lá e resolve. Amém, irmãos? É isso que é a igreja saudável.
Não é igreja de palpite. Ah, pastor, podia fazer isso. Tá, irmão. Deus colocou no seu coração. Como você quer começar a fazer isso? Quando? De que maneira? Não é ir lá fazer sem vir consultar a liderança. Não, vem, senta, conversa. Você é maduro. Nós precisamos ser igreja saudável. Eu queria terminar para os irmãos nessa manhã, dizendo para os irmãos o seguinte: eu não vejo outra força, outro lugar, outra possibilidade de fazer um mundo melhor que não seja a igreja. Eu não vejo. Não tenho esperança em partido político. Não tenho esperança nem em política. Eu não tenho esperança em ONGs, porque é uma coisa extremamente humanista. Mas eu tenho esperança na igreja. Na igreja eu tenho. Porque quando a gente transforma uma vida, a gente não está transformando uma pessoa. A gente está transformando uma família. A gente está transformando uma geração. A gente está transformando o futuro. Quando você entra aqui, meu coração enche de tanta alegria, porque eu sei que quando você sair daqui, você não vai ser mais a mesma pessoa. Será impossível você sair a mesma pessoa daqui. Sabe por quê? Porque eu oro ardentemente. Essa semana eu orei todos os dias, às 3 horas da manhã, até às 6 da manhã. Todos os dias eu orei: Senhor, que o Teu Espírito se manifeste neste lugar. Porque a minha esperança é Cristo Jesus. A minha esperança é o Evangelho que me atingiu. É o Evangelho que me mudou. É o Evangelho que me libertou. É Cristo. Eu não precisei comprar, eu não precisei fazer 21 dias, eu não precisei fazer corrente, eu não precisei comprar um lenço, unguento de alguém, não. Não preciso nem de olhinho. Não precisa. Você precisa de Jesus. Tudo que for te tirar de Jesus, tudo que for te tirar da Bíblia, querido irmão, eu e você, quando começarmos a ter esse entendimento verdadeiro do Evangelho, e começarmos a ter o entendimento do que é ser povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, quando eu e você começarmos a entender que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, que nós somos aqueles que têm a palavra de vida. A palavra de vida. A palavra de vida não vai vir do jornal, a palavra de vida não vai vir do rádio, a palavra de vida vai vir de mim e de você, abrindo a boca com o Espírito Santo ungindo a nosso lábio e tocando os corações e libertando as vidas. É aí que está a palavra, é aí que está o poder de Deus, e é isso que eu quero ver, queridos. Eu quero que você tenha alegria de você olhar e falar para alguém que fala assim: ó, você está, eu estou triste hoje e tal, e você pegar e falar assim: olha, eu vou orar ao Deus vivo, todo-poderoso, e você vai receber a alegria do Santo Espírito de Deus na sua vida, e você ora pela pessoa, e no final da sua oração você pergunta: como você está? E a pessoa vai dizer para você: que incrível, eu estou em paz. Quantos aqui já teve essa experiência? Essa é a experiência que você precisa sair daqui e querer ter essa semana. É essa experiência. É isso que você precisa fazer. É isso que eu preciso fazer. É isso que nós precisamos fazer. Porque a igreja, para mim, é de fato a salvação do mundo. É na igreja. É por meio de nós, os verdadeiros discípulos, que você tenha o desejo de fazer essa poderosa atitude por onde você for. Feche os teus olhos, fala com Deus nessa hora. E Deus te abençoe neste momento.
Derrama da graça dEle, do poder dEle em nossas vidas. Pai, a minha oração nesta manhã, nesta hora, é que nossas vidas estejam inteiramente voltadas ao Senhor. Que os nossos corações estejam inteiramente desejosos de fazer somente o Teu querer e a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a compreender o Teu Evangelho, nos conduza a compreender, ó Deus, a Tua Palavra, nos ajude, ó Deus, a entender, ó Deus, o agir do Teu Espírito sobre nós, que realmente, ó Deus, o Senhor possa gerar em nós, neste lugar, ó Deus, um ambiente de unidade, de amor ao Senhor, de amor ao Teu Evangelho, à Tua causa. Que, ó Pai, nesta semana o Teu povo tenha essa experiência maravilhosa de ver, ó Deus, o fluir do Teu Espírito Santo na vida de outras pessoas. Senhor, em tantos prédios, ó Deus, cada um aqui no seu prédio, descendo pelos elevadores, possam falar, ó Deus, possam mostrar este amor, possam falar que o quanto que o Senhor é a nossa esperança, é o rio de paz, é o caminho da vida. Que essa semana, ó Deus, o Senhor nos use, ó Deus, use os nossos irmãos lá no seu trabalho, ó Pai querido, use os nossos irmãos dentro das suas escolas, dentro das universidades, ó Pai querido, pegando Uber, andando de ônibus, indo no supermercado, Senhor, que nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor e por onde nós formos, possamos fazer como Cristo, pregar esse Teu Evangelho, falar desse Teu amor, falar desse teu poder, ó Deus, que transforma, que liberta, que cura as nossas vidas, que enche as nossas vidas, que nos traz, ó Deus, a Tua vida, a vida do Senhor fluindo em nós, agindo poderosamente em nossas vidas. Ó Espírito Santo, visita cada coração aqui nesta hora e enche, ó Deus, cura o coração entristecido com a alegria do Teu Espírito. Ó Deus, o coração frustrado com a força do Teu Espírito, ó Pai querido. Flua sobre nós, que nós sejamos o Teu povo e vivamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.